Olá meninas, tudo bom? Estamos chegando novamente no nosso canal Tricochetando Sem Segredos. E hoje a dica vai ser esse cardigan maravilhoso. Esse modelo que eu estou fazendo é este aqui, da foto aqui. Eu vou reproduzir esta peça utilizando mais ou menos as mesmas cores, porque esse é um trabalho de malharia, então eu não vou conseguir exatamente esses tons. Mas nós procuramos fazer utilizando umas cores bem próximas da foto. É uma encomenda, uma menina me pediu para reproduzir ele, então ele está aqui, quase concluído. Eu utilizei nessas peças o fio choque da Círculo, tá? Porque eu peguei esse fio? Primeiro, por causa das cores. Ele é um fio 100% acrílico, mas ele tem uma textura, uma sedosidade maravilhosa e rende super bem. E é um fio que não é muito grosso, eu trabalhei ele com agulha 5. O meu ponto é um pouquinho solto, de repente até uma agulha 5,5 você consegue trabalhar. Ele não pode ficar muito solto, porque é uma peça, por ser uma peça grande, ela tem que ter uma certa leveza, mas ela não pode ficar demasiadamente solta, senão acaba virando aquelas coisas muito langanhas, é um fio com bastante peso. Então, eu utilizei esse fio, trabalhei ele com agulha 5 e vamos pro esquema, então, desta pecinha. Ele não é uma peça difícil de fazer. Provavelmente, eu vou colocar o vídeo em 2 etapas, em função dos detalhes de costura, de acabamento e de montagem da peça. Então, vamos lá, meninas. Esta peça, eu fiz ela toda inteira. Eu coloquei exatamente 200 pontos na agulha, tá? Por que que eu fiz inteira? Porque como é um fio que foi, ele é de listado, é um trabalho feito em listas, para evitar um monte de emendas de fios nas laterais, eu optei em trabalhar a peça totalmente inteira. Então, eu coloquei o casaco inteiro na agulha. Foram exatamente 200 pontos. Isso ficou um casaco de um tamanho médio. Se você quiser ele um pouquinho menor, você pode colocar uns 180 pontos, um pouquinho maior, 220, mas ele ficou num tamanho bem bom. Ele ficou um tamanho médio, mas ficou bem soltinho, não ficou pequeno. Temos um menino aqui trabalhando no canto, eu tive que fazer um canto para ele, porque senão eu não consigo nem gravar o vídeo, porque ele se deita sempre em cima da peça. Então, vamos lá, meninas. Como é que vai ser feito isso? Primeira parte, carregamos 200 pontos na agulha. Essa parte da gaita, eu fiz exatamente 10 carreiras. E eu fiz essas 10 carreiras com agulha 13,5. Por quê? Para dar uma seguradinha no trabalho. Isso com o uso, ele vai abrindo o trabalho, porque como é na parte que você provavelmente vai sentar, ele tende a soltar bastante a gaitinha. E é um ponto bem sedoso, é um fio sedoso, ele vai acabar abrindo normalmente o trabalho. Então, são 200 pontos, você faz exatamente 10 carreiras em ponto gaita, 1 por 1. Tá? Você terminou essas 10 carreiras de ponto gaita, trabalhadas com agulha 13,5. Aí, você vai trocar para a agulha número 5. Você vai passar todo o seu trabalho para uma agulha número 5. Porque daí, toda esta parte do trabalho do cardigan vai ser feita com a agulha número 5. Eu só vou utilizar a agulha 13,5 para a gaita da peça e para a gaita das mangas, que depois eu vou mostrar para vocês uma segunda parte como é que eu fiz elas. Então, aqui você terminou de fazer as 10 carreiras em ponto gaita, você vai passar para uma agulha número 5 e não há nenhuma necessidade de aumentar os pontos. Eu mantive exatamente o mesmo número de pontos. A única diferença é que agora eu estou trabalhando com uma agulha um pouco maior e o trabalho já vai ficar maior. Você passou para a agulha número 5, você vai manter uma gaita de 8 pontos no início do trabalho, que é onde a gente vai colocar os botões depois. Eu nem fiz casinha porque não tem necessidade nesse fio, ele é bem sedoso, você consegue abrir as casinhas depois. Então, até eu não vou colocar muitos botões, não sei se vou colocar todos, depois eu vou ver com a cliente. Mas, de qualquer forma, eu fiz uma gaita nas 2 partes da frente de 8 pontos cada lado. Então, eu segui fazendo todo ele em ponto malha, com 8 pontos gaitas de cada lado da peça. E aí, você vai tricotando
todo o seu trabalho até chegar à altura necessária. Se você não fizer essas trocas de linhas, que elas têm que ser feitas bem do início, e elas têm que ser feitas com muito cuidado, esse fio é um fio extremamente sedoso, os nós se desmancham, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tentei várias formas de nós, e o que eu achei mais correto para evitar que o trabalho se abra depois de concluído, foi fazer um arremate nas linhas. Quando eu fiz a emenda das linhas no nozinho, eu arrematei com uma linha da mesma cor, de um dos fios, eu arrematei ele, eu dei uma costuradinha para que ele não se desmanche, porque no início do trabalho, quando eu comecei, ele abriu o nó que eu tinha feito. Isso que eu utilizo uns nós, que eles não desmancham de forma alguma. Mas neste fio, pela sedosidade dele, eles abrem. Então, o ideal é que você faça um arrematezinho com uma agulha e linha, para que esse ponto não se desmanche depois, quando você estiver com o seu trabalho pronto. Então, o trabalho é esse, meninas. Essa parte inicial, vocês vão carregar os 200 pontos, fazer 10 carreiras de ponto gaita, com a agulha número 13,5 ou 4, se vocês preferirem, mas uma agulha menor do que o trabalho que vocês vão fazer. Aí, vocês terminaram as 10 carreiras, passam para uma agulha número 5 e vão seguir trabalhando, mantendo 8 pontos de cada lado de gaita. Com licença, minha criança, preciso terminar o vídeo. Você mantém 8 pontos de gaita no início de cada lado, que vai ser a sua parte de abotoamento, tá? São 8 pontos, e você segue trabalhando todo em ponto malha. Você vai fazer esse trabalho por 52 centímetros, tá? Eu teci ele todinho por 52 centímetros, e depois eu dividi para as cavas. Então, 52 centímetros tecidos, você vai dividir o seu trabalho para formar a abertura das cavas. Como essa é uma manga que não tem uma manga reta, eu não fiz cava nela, você só vai dividir o seu trabalho. Então, aqui, depois dos 52 centímetros que eu teci, eu dividi o trabalho da seguinte forma: eu deixei 90 pontos na parte de trás do trabalho, para você fazer as costas. Então, aqui eu deixei 90 pontos, e as duas partes da frente eu fiquei com 55 pontos de cada lado. 55 para o lado direito e 55 pontos para o lado esquerdo da sua peça. E você vai seguir trabalhando por mais 23 centímetros, que é o tamanho que você precisa para a sua cava. Então, você terminou, fez os 52 centímetros, divide as peças. 55 centímetros para o lado direito, perdão, meninas, 55 pontos para uma parte da frente, 90 pontos para a parte das costas e os outros 55 pontos para a outra parte da frente. E aí, você vai trabalhar separado. Você trabalha cada parte com a sua linha, porque essas vão ser as partes onde vai ser a cava do nosso trabalho, que ela está aqui, ó. Ela só está simplesmente dividida. Ele enrola porque é ponto malha, né? Mas aqui eu fiz a divisão e segui tricotando por mais 23 centímetros. Só que nesta parte, no momento em que você faz a divisão da sua cava aqui, você também vai começar a fazer o degote da sua peça. Como é que você faz esse degote? Eu fiz ele, depois, a diminuição, vocês podem ver direitinho aqui, ó. Eu mantive os 8 pontos de gaita da frente e fiz a diminuição após esses 8 pontos. Nos dois lados, a mesma situação, tá? Iniciei, abri a parte e as duas partes da frente eu trabalho junto as duas partes e faço a parte das costas depois, ou primeiro a das costas e depois as duas partes da frente, para você poder não se perder nas diminuições. Porque as diminuições eu faço a cada 4 carreiras, eu diminuo um ponto de cada lado, que vão ser o degote do nosso trabalho. Novamente temos um intruso, passe mais um pouquinho, por favor, por favor.
Isso. Certo, meninas? Então, ele é bem simplesinho. Esta parte aqui não tem nenhum mistério. A gente vai ter, na segunda parte deste vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer este acabamento aqui, que é a parte da frente, que seria a parte dos botões, e que ela vai seguir para fazer a nossa gola na parte de trás do casaco. Então, o que que vocês precisam fazer? Dividiram o trabalho nos pontos, nessa quantidade que eu falei, 55, 90, 55, você segue trabalhando por mais 23 centímetros, que é o tamanho da sua cava. E você começa, nesse mesmo momento, você vai fazer as diminuições para formar o decote da peça, para fazer essa diagonal aqui, certo? E eu fiz dessa forma, eu diminuí um ponto a cada 4 carreiras. E eu cheguei no final do meu trabalho com 34 pontos aqui nesta parte do ponto malha, e os 8 pontos que são meu ponto, a parte dos botões, que é a parte da frente, que normalmente a gente poderia fazer separado, mas essa foi feita tudo junta, em função até das cores. E aqui, depois, esses 8 pontos vão seguir para fazer a nossa gola, a parte de trás da gola do casaco. Então, meninas, essa é a primeira parte do nosso cardigan. Vocês vão conseguir montar ele, preparar ele todinho. E aí, nós voltamos num segundo vídeo para a gente fazer a conclusão. Nós vamos costurar os ombros, essa parte que a gente fez aqui, que são os 34 pontos malhas que a gente foi deixando, que terminaram depois, após o nosso decote aqui, ficaram 34 pontos malhas. Essa parte vai ser o nosso ombro. Vocês podem ver que eu já arrematei só os pontos malhas. Vou trazer mais para perto para vocês verem. Ó, eu arrematei os 34 pontos malhas, que foram o que restaram, foram os pontos que restaram após a diminuição. E esses pontos vão ser os ombros da peça que eu vou costurar. E esses 8 pontos que ficaram na agulha são os pontos que eu vou fazer a gola. Eu deixei dos dois lados, no outro lado eu coloquei numa joaninha, porque são poucos pontos, não precisou usar um alfinete para fazer os alfinetes de tricô, esses de espera, porque são tão pouquinhos pontos que eu optei por usar só uma joaninha. Você deixa isso na espera. No próximo vídeo, nós vamos costurar essas peças, essas duas partes, e eu vou mostrar para vocês como nós começamos as mangas. Eu faço as duas mangas juntas também, e vou mostrar para vocês os pontos que eu vou fazer de aumento, para ela chegar aqui em cima e fechar perfeitinha com essa cava que a gente fez aqui. Certo, meninas? Então, ele é bem simplesinho, não tem nenhum mistério de ser feito, são bastantes pontos para ser trabalhado, você demora um pouquinho mais para fazer, mas vale a pena, porque quando você concluir o trabalho, a peça está totalmente pronta. Você tem o casaco completinho, todo ele feito, sem precisar costurar as laterais. Se você optar por fazer ele com costura, então você vai dividir o seu trabalho da mesma forma, você vai usar os 90 pontos, que foi onde a gente fez a divisão, você vai colocar 90 pontos atrás, e vai colocar duas partes da frente com 55 pontos. Isso é uma opção também que vocês têm. Mas como esse fio é fino, eu trabalhei com agulha 5, os 200 pontos ficaram bem tranquilos na agulha. Não tive dificuldade nenhuma de fazer, não ficou apertado, não ficaram caindo os pontos, pelo número grande de pontos. Uma linha muito macia, foi bem tranquilo para fazer. Então, vamos lá, meninas. Só começar o modelinho agora. No próximo vídeo, eu concluo com vocês, então, esta parte das costuras da parte dos ombros, e dou as dicas da manga, e nós vamos costurar e concluir esta golinha aqui, que é bem simplesinha de fazer, então. Certo? Então, um beijo para vocês, se cuidem, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma das nossas publicações. Um beijo para todas, se cuidem.